Então, como eu falei para vocês, a matemática não é esse bicho de sete cabeças. Ela é uma matéria que vai te ajudar, vai facilitar a vida. Fazemos de uma maneira bem divertida, mais ampla, e tudo que nós fazemos hoje depende da matemática. Então, assim, gente, vamos trabalhar, vamos iniciar vou mostrar para vocês que essa matemática não é esse tudo que o pessoal desenha, que fala, que é muito ruim. Não, não é. Vamos aqui para os slides. Vamos falar a nossa primeira aula do terceiro trimestre sobre frações, operações de frações, certo? Nossa primeira aula é matemática e suas tecnologias. Conteúdo é operações com frações, adição e subtração. Hoje nós vamos fazer uma forma bem mais simples, uma coisa bem de primeiro dia, bem simples, bem fácil. Mas vocês não vão escapar de atividades. E uma coisa que eu vou pedir para vocês, eu como professor, vocês como alunos, é que vocês não deixem de realizar as atividades. Porque a partir do momento que vocês realizam a atividade, vocês conseguem resolver, não vai ter dúvidas. E quando houver as dúvidas, vocês, por favor, entrem em contato comigo para que eu possa sanar essas dúvidas para vocês, tá bom? Nunca fique com dúvida. Posso, talvez, naquele momento que você mandar pergunta, posso estar realizando alguma outra atividade. Eu posso, talvez, não responder naquele momento, mas eu vou fazer o possível. Lembrando também que, finais de semana, não estou a trabalho para a escola, tá bom? Então, tentem mandar as perguntas sempre de segunda a sexta-feira, que eu estarei pronto para ajudar vocês. E todas as quartas-feiras estarei na escola, quanto manhã, quanto tarde, para estar atendendo pais, até mesmo solucionando, ajudando com alguma dúvida. Vamos lá. O que quer dizer fração? A palavra fração vem do latim e quer dizer dividir, quebrar, rasgar. A fração no cotidiano também quer dizer porção, parte de um todo. Tem vários significados. Ao planejar esta aula, eu encontrei algo sobre a questão, vamos puxar um pouco lá da introdução, lá do início da fração. E as notícias mais antigas a respeito de fração vêm do Egito Antigo. E as terras que estavam à margem do rio Nilo eram divididas entre os grupos familiares, em troca de pagamentos, de tributos ao Estado. Como o rio Nilo sofria inundações periódicas, as terras tinham de ser sempre medidas e remarcadas, já que os tributos eram pagos proporcionalmente às áreas a ser cultivadas e não à área total. Assim, deu início às frações. Mas a pergunta que todo mundo faz, e quanto à matemática, para que serve? Onde é que eu vou usar isso? Olha só, nós temos um exemplo aqui da época bem antigo, né? Vamos lá, olha só. Os números fracionários surgiram a necessidade de representar uma medida que não tem uma quantidade inteira de unidades, isto é, da necessidade de se repartir a unidade de medida. Os egípcios conheciam as frações de numerador 1, ou seja, os números inteiros. E esta era uma forma que eles usavam para representar. Observe bem esse slide, observe bem o desenho.
O número inteiro, ele era um círculo, e o número, os tracinhos significavam basicamente o denominador. Vamos usar a parte de cima é o numerador, a parte de baixo, numerador. É que eu estou vendo aqui o chat aqui, estou acessando também tanto os slides como o chat aqui também, viu, gente? Vamos parar de comentários aí, vamos prestar atenção na aula, por favor. Então, eu tenho o círculo e os três traços representando a unidade. Você pode observar, temos um terço, um sexto e um vinteavos. Vamos imaginar aí, eu quero que vocês imaginem, não precisa pegar o papel, mas vamos imaginar aí, nós vamos recortar uma tira aí de uns 30 centímetros, e dessa tira de 30 centímetros que nós vamos cortar, com 5 centímetros de largura. Aí nós vamos dobrar uma folha no meio. Vamos pegar uma folha e vamos dobrar ela ao meio. Meio significa exatamente a metade. Eu vou dobrar bem na metade dela, certo? Então, isso, duas partes, é a parte do denominador, ela é uma folha, continua sendo uma folha, mas eu dividi ela em duas partes. Por isso, meio, a metade. Quando eu vou dividir diferente, eu vou dividir o mesmo em três partes. Eu vou dividir ela em três partes. Então, o inteiro, ou seja, o número, a unidade, ela continua sendo 1. Ela continua sendo uma folha, mas eu dividi ela em três partes. Uma, duas, três. Certo? Então, significa que ele é 1 dividido em 3. Então, 1 no numerador e o 3 no denominador. Se eu quiser pintar, se eu pedir para que eu possa pintar duas das partes, certo? Vamos imaginar aqui que eu pintei, claro que não vou pintar, não deu tempo de pintar a folha inteira, mas eu rabisquei ela aqui. Eu rabisquei duas partes. Essas duas partes, aí eu venho aqui ter o exemplo aqui no slide. Podemos dizer que 2/3 da tira estão pintados, representado pelo 2/3. E 1/3 dele está em branco, não está riscado. Vamos colocar aqui como eu risquei só. Certo? Então, duas partes das 3 estão pintadas. Então, 2 em cima, no numerador, e o 3 no denominador. E 1/3 dela não está pintado, não está riscado. Nós temos aí um exemplo dos relógios. O relógio, nós podemos dividir ela em 12 partes, podemos dividir ela em 4 partes. Se vocês se recordarem, vocês vão lembrar que alguns relógios de ponteiro só tem 4 pontinhos, que significa as 4 partes do relógio. Eu estou dividindo ele. Se você observar aqui nesse slide, o primeiro relógio, ele está marcando 12 horas, ou seja, um número inteiro. O segundo relógio está marcando as 12 horas e 15 minutos. Esse terceiro pontinho, depois dos 12, ele significa que uma parte das 4 partes, ou seja, 1/4. 12 horas e 15 minutos. Das 4 partes está representando o segundo relógio. Já o terceiro relógio está representando a metade dele. A metade, ou seja, 12 horas e 30 minutos. Então, vai ser 1/2. Certo? Como eu havia falado antes,
o numerador na parte de cima da fração e o denominador na parte de baixo. Nós temos aqui um exemplo de uma pizza, certo? Temos várias maneiras de configurar, de dizer, falar sobre frações, mas a mais utilizada, a mais lembrada é quando falamos de comida. E quando falamos de fração, lembramos logo da pizza. Então, trouxe um exemplo muito bem claro, bem legal para que nós possamos tratar sobre a pizza. As pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Vamos ver quantos pedaços sobraram? Ou seja, vamos representar isso em um determinado em fração mesmo, certo? Então, olha só, se ela tem 8 pedaços, então é 8, ela tem uma fração, não é isso? Num denominador, porque é uma pizza. Mas sobraram, se eles comeram, se a gente parar para observar aí, eles só comeram 2 pedaços, cada um comeu uma fatia da pizza. Então sobraram 6. Então quer dizer que vai roubar um pedaço da pizza do colega logo depois do almoço, assim. Antônio. Então, apresentado 6 pedaços que sobraram. Então, vamos lá. 6 é 1/6, ou seja, sobrou 6, 1/6 da pizza. Tá bom? Vamos lá, vamos observar aqui a questão de como são lidas. Ou escrita cada fração. Certo? Vamos lá. Meio. 1 e o número 2 embaixo. 2/3, o nome já vem falando. Primeiro vem o numerador. É simples, gente. Não precisa muito, porque vocês já estão no 7º ano, vocês já têm conhecimento sobre fração, porque vocês já vinham trabalhando no 5º, trabalhou no 6º, e agora no 7º nós vamos avançar um pouquinho mais. Certo? Então vamos lá. O número, sempre eu vou falar o numerador primeiro e o denominador falo posteriormente. Certo? No caso, se nós paramos, olha só o mouse. O mouse aqui, ele está bem aqui nos 2/5. 2/5, o 2/15 Por quê? Primeiro 2 do numerador e depois o 15 do denominador, mas todo número acima de 10, ele vem acompanhado da palavra avos, certo? A não ser em um caso como, por exemplo, 1/100. Não tem o número 100 aqui no slide, porque na hora da apresentação ele comeu um pouquinho o denominador das 2 últimas frações. Então ficou 1/100. Pronto, já falei para ele, para o seu colega. Então vamos lá. Gente, esse aqui eu vou pular esse vídeo aqui e vamos direto para essa outra parte aqui. Observando o exemplo a seguir, vamos calcular, vamos fazer uma conta. Eu quero que vocês observem que tanto a primeira operação como a primeira fração como a segunda fração, ela tem o mesmo denominador. O denominador 9. Certo? Agora, se eu tivesse um outro denominador, a conta seria diferente. Certo? Então, observe bem, contas com o mesmo denominador. O 9 é igual, tá vendo? Nas 2 frações eu tenho um número 9 no denominador. Não é no numerador, não é na parte de cima, e sim na parte de baixo. Então, 5 mais 2, 7. E eu vou conservar, eu não vou somar o número 9. Eu só vou repetir ele. Então, o resultado da fração 5 nonos mais
2 nonos é igual a 7 nonos. Basicamente, igual a isso, mais nada. Não preciso acrescentar mais nada. Certo? Olha só outro exemplo. Um exemplo de subtração. O exemplo de subtração vem trazendo o mesmo exemplo, o mesmo denominador. Eu tenho 5 nonos menos 2 nonos. Então, eu só vou subtrair o numerador e não vou mexer no denominador. Ou seja, o 9 vai permanecer. Eu só vou fazer a operação do 5 menos 2. 5 menos 2, 3. 3. E o denominador eu conservo, ou seja, eu vou repetir, que é o número 9. Para adicionar ou subtrair números representados por frações, que têm o mesmo denominador, adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos o denominador. Eu vou dar 2 minutinhos para que vocês escrevam este conceito de adição e subtração. Eu convido você já a fazer essa anotação. Faça a anotação no caderno de matemática aí. Vamos utilizá-lo. Vamos fazer as nossas atividades, certo? A pergunta dos colegas, a aula está tão chata que as pessoas já estão perguntando se a aula vai demorar muito. Não, não vai demorar muito. Eu já estou concluindo já aqui já, para que vocês possam, logo em seguida, a coordenação vai já estar passando para vocês o link da atividade para que vocês possam estar respondendo. Certo? Então, vamos já aqui. Eu achei bastante interessante esta charge. Certo? Olha só. Adicionar ou subtrair como frações de mesmo denominador é fácil. Mas, e se as frações tiverem denominadores diferentes? Não tem problema. Já aprendemos a encontrar frações equivalentes às frações dadas e que tenham o mesmo denominador. Ou seja, vocês já começaram, a introdução já começou, já deu início, então é fácil para resolver isso, certo? Nós temos um outro exemplo aqui, 1/4 mais 5/4 igual a 6/4, ou seja, eu somei os numeradores e conservei os denominadores. A mesma coisa para a subtração, 10 menos 4, 6, e conservei o meu denominador, que é o número 5. Para a próxima, na atividade, tem este link. Este link está lá já no Google Forms, onde vocês irão assistir este vídeo. Não vou estender ele, não vou passar ele aqui agora, para que vocês possam, no tempo de vocês, realizar a atividade e estar me respondendo. Lembrando que o tempo das atividades será matemática, aula hoje. Vocês já têm até a terça-feira para responder. Na terça-feira eu encerro. Eu não dou mais o tempo para estar entregando após a terça-feira. Muito obrigado. Tenha todos uma boa tarde, um bom final de semana e até a próxima quarta-feira. Deus abençoe a todos.